Bom dia na paz do Senhor Jesus Cristo, aos queridos irmãos da família do Templo da Bênção. Nós estamos da Assembleia de Deus, localizado aqui na Passagem D, no bairro da Pedreira, sob a coordenação do pastor local, pastor Aladim Miranda. E estamos nesta manhã numa grande sala de aula da nossa Escola Bíblica Dominical e convidamos você para tomar a sua revista, a sua Bíblia. Estamos dando continuidade ao estudo do livro de Josué. Hoje, então, a antepenúltima lição. Vamos estudar o capítulo 20, o capítulo 21. Você pode também, se você não tiver a revista, você pode tomar a sua Bíblia. Você que nos acompanha na grande metropolitana cidade de Belém do Pará, você que nos acompanha no interior do estado, em todo este Brasil, seja grandemente abençoado. Junte a sua família, as crianças, os adolescentes, os jovens, os adultos, os anciões. Vamos juntos estudar e celebrar o nome do Senhor nessa escola bíblica dominical. Pai, nós te louvamos nesta manhã, meu Deus, e apresentamos diante de Ti, Senhor, nossas vidas. Ó Deus eterno, quando retornamos, meu Pai, a esta grande sala de aula, e agora, meu Deus, em cada casa, que seja transformada, meu Deus, em um santuário, meu Pai querido, em uma escola dominical, em uma sala de aula. Venha abençoar, meu Deus, as nossas crianças que se juntam agora, nossos adolescentes, nossos jovens, nossos irmãos, obreiros, os queridos irmãos da plenidade, os pastores, meu Deus, da família do Templo da Bênção, e aqueles que nos acompanham, meu Pai, em todo este Brasil. Ó Pai, venha ao encontro de cada família, e durante este ensino bíblico, meu Pai, haja a cura divina, haja a libertação, meu Pai, que a Tua graça possa alcançar, meu Deus, a cada um de nós. Pai, nós oramos agradecidos a Ti, Senhor, por esta oportunidade, te louvamos pedindo a Tua graça, em nome do Senhor Jesus Cristo. Queridos irmãos, nós vamos louvar o nome do Senhor com um dos hinos sugerido pelo nosso comentarista, e vamos aqui junto, a pastora Nilda estará louvando o nome do Senhor, e você pode tomar a sua harpa, o hino de número 33, com tua mão segura bem a minha. Minha, pois eu tão fraco sou, ó Salvador, que não me atrevo a dar nenhum só passo, sem que eu amparo, meu Jesus Senhor. Com tua mão segura bem a minha, e mais unido a ti, Jesus. Vida e luz, com tua mão segura bem a minha, e pelo mundo alegre seguirei, mesmo onde as sombras caem mais escuras, teu rosto pleno, nada temerei, e se chegar desse rio que tu por mim quiseste atravessar, com tua mão segura bem a minha, e sobre a morte eu hei de triunfar. Quando voltares deste céu rompendo, segura bem a minha mão, Senhor. Meu Jesus, ó, leva-me contigo para onde eu goste teu eterno amor. Louvado seja o nome do Senhor, queridos irmãos, prezados alunos. Sejam mais uma vez bem-vindos. Você que está se conectando agora, estamos
na Escola Bíblica Dominical. Convidamos você para juntos fazermos o nosso devocional diário. Você pode tomar a sua revista, vamos recitar juntos no assunto da lição, textual, a verdade prática. E em seguida estaremos fazendo a leitura do texto sagrado. Então hoje a lição de número 12, cidade de refúgios e cidade dos levitas. Vamos juntos? No tempo 3 você pode juntar aí com um coro na sua casa. Assunto da nossa lição, cidades de refúgio e cidade dos levitas. Nosso texto áureo encontra-se em Josué, capítulo de número 21, versículo de número 45. Diz assim: nenhuma promessa textual, nenhuma promessa falhou de todas as boas palavras que o Senhor falara à casa de Israel, e tudo se cumpriu. Nossa verdade prática nos diz desta maneira: Deus é o nosso refúgio e nós devemos ser defensores do respeito à vida e contra a violência, contra o aborto, contra a pena de morte e outros males. Aqui está então a grande misericórdia de Deus que será expressa nessa revista, quando ele vai falar especificamente o motivo da existência da cidade dos refúgios. Vamos fazer a leitura bíblica nesta manhã, somente um texto sugerido pelo nosso comentarista, livro de Josué, capítulo de número 20, versículos de número de 1 até o 9. Que diz assim: disse mais o Senhor a Josué: fala aos filhos de Israel, apartai para vós outros as cidades de refúgio, de que vos falei por intermédio de Moisés, para que fuja para ali homicida, que por engano matar alguma pessoa sem querer, para que vos sirva de refúgio contra o vingador do sangue. E fugindo para uma dessas cidades, porcear a porta dela e exporá o seu caso perante os ouvidos dos anciões de tal cidade. Então tomarão consigo da cidade e lhe darão lugar para que habite com eles. Se o vingador do sangue o perseguir, não lhe entregarão nas mãos dos homicidas, porque feriu o seu próximo sem querer e não o aborrecia dantes. Habitará, pois, na mesma cidade, até que compareça em juízo perante a congregação, até que morra o sumo sacerdote, que for naqueles dias. Então tomará o homicida e voltará à sua cidade, à sua casa, à cidade de onde fugiu. Designaram, pois, solenemente Guedes na Galileia, a região montanhosa de Naftali, Siquém na região montanhosa de Efraim, Kiriate Arba, ou seja, em Hebron, na região montanhosa de Judá, da além do Jordão, na altura de Jericó para o oriente, e designaram Berser no deserto, no planalto, da tribo de Rubens, e Ramote e Gileade, da tribo de Gades, Golã e Banza, da tribo de Manassés. São estas cidades que foram designadas para todos os filhos de Israel e para os estrangeiros que habitavam entre eles, para que se refugiasse nelas todo aquele que, por engano, matasse alguma pessoa, para que não morresse nas mãos do vingador do sangue, até comparecer perante a congregação. Somente até o versículo número 9. Vamos orar mais uma vez, mas antes queremos dizer a você que nos acompanha nesta plataforma digital, você pode, durante o estudo da lição, colocar o seu pedido de oração para a nossa produção, vai anotar o seu pedido de oração e no final estaremos orando por você. Quem sabe está hospitalizado, passando por este mal que alastra o país, o Brasil, né, o mundo, a cidade, que possa alcançar a sua vida, ou algum outro pedido específico de oração. No final da Escola Bíblica Dominical estaremos orando por você e pela sua família. Pai, te louvamos por esta oportunidade. Mais uma vez, Senhor, quando estaremos conduzindo, meu Pai, esta grande sala de aula, que Tu possa abençoar nossas mentes, possa guardar nossos corações em Ti,
em nome do Senhor Jesus Cristo. Então vamos nesta manhã então transcorrer em 3 tópicos até o tempo que nos der, sobre a cidade de refúgio, que é o texto que lemos na introdução, o alto valor da vida, que é o foco de Deus em separar essa cidade de refúgio para os filhos de Israel, daqueles que cometessem algum erro por engano, e por último, as cidades dos levitas. Então nossa lição ela vai passar por 2 fases, primeiro falando da cidade de refúgio e depois as cidades dos levitas, e por último uma aplicação pessoal. Então, na introdução nós vemos aqui que o comentarista ele faz um resumo do que nós estudamos até agora. Então, do capítulo 13 até o capítulo número 19, foi detalhado a distribuição de Canaã como herança para cada tribo de Israel, ou seja, exceto para os levitas. Então, quando Josué ele teve a missão de conquistar as terras, quando Deus deu a missão para ele, dizendo: olha, Josué, Moisés, meu servo, é morto, agora é contigo a missão, né? Ser forte, corajoso, medita, guarda a minha palavra. Então, durante o trimestre, estudamos toda essa trajetória, como Josué, ele como comandante do exército, nós acompanhamos que ele, apesar de ter estratégia, ele não venceu pela estratégia dele, mas pela estratégia de Deus, no tempo de Deus. Nós vemos ali a muralha de Jericó, a passagem do Jordão, as conquistas de várias cidades, todos esses intempéries passados por Josué. Em nenhum momento ele foi aquele que usou a sua estratégia, apesar de conhecer, apesar de ser um comandante do exército, mas tudo isso foi conduzido por Deus. E aqui nós vemos então uma decisão de Deus, né, em separar algumas cidades de refúgio, né, para que todo aquele que cometesse algum erro, né, vamos ver o ponto do crime doloso, aquele que comete o crime sem intenção de matar, nós vamos ver os pormenores da lição. Então Deus reservou essa cidade pela sua grande infinita misericórdia. Mas por que Deus fez isso? É a grande misericórdia de Deus. Nós vamos, no transcorrer da lição, observar que aquele que cometesse o erro, ele tinha que ficar até que o sumo sacerdote daquela época morresse. Então ele ficava livre daquela culpa e vai apontar para Cristo. O sumo sacerdote, quando ele morreu na cruz por nós, toda a culpa do pecado foi abandonada, toda a culpa do pecado foi deixada para trás. Deus não o levou em conta, por conta da justificação através do sangue de Jesus Cristo derramado na cruz do Calvário. Então o sumo sacerdote morreu por cada um de nós, morreu por mim e por você. Então todo o erro do passado, talvez cometido por doloso ou culposo, mas foi encontrado por Cristo Jesus. Então essa situação aconteceu já nesta época, quando Josué estava conquistando, delimitando as terras de Israel. Então, com contribuição da terra já contemplada, nós vamos ver então no capítulo de número 20, as listas das 6 cidades de refúgio, e no capítulo 21, que são os 2 capítulos que estaremos estudando nesta manhã, vamos ver as 48 cidades que foi reservada para os levitas. Então os levitas, eles eram aqueles que tomavam conta de todo o ritual do tabernáculo. Eles eram auxiliares dos sacerdotes. Nós conhecemos os levitas no contexto atual de hoje somente como aqueles que fazem parte do grupo musical, né? E não temos noção que eles tinham algumas atividades, algumas tarefas, muito mais que isso. Eles tinham a parte da música, alguns deles eram voltados para a música, mas eles eram aqueles que tomavam conta dos serviços do templo. Hoje seriam os diáconos, né? Todos nós somos diáconos, mas tem uma função específica. E naquela época, então, à medida que Josué ele ia conquistando as terras, os levitas, estrategicamente, eles iam ficando em algumas cidades, de modo em que eles eram representantes de Deus, os sacerdotes dessas cidades, e responsáveis de orientar sobre as leis mosaicas, sobre auxiliar os sacerdotes. Então, eles tinham uma função ali sacerdotal para direcionar o povo daquelas cidades.
Então, enquanto as cidades iam sendo distribuídas, os levitas estavam fazendo as suas tarefas de orientar o povo na parte espiritual. No final das contas, não, eles precisam de umas cidades. O tempo deles era o meu, a vida deles era para mim. Então Deus, por modo de recompensa, Ele deu essas 48 cidades para os levitas. Levitas, porque eles eram membros da tribo hebraica sacerdotal, que eram de Levi. Então, levita, por que levita? Porque vem da tribo sacerdotal de Levi. Muito bem, queridos irmãos, o primeiro tópico dessa lição é a cidade dos refúgios. Você que está nos acompanhando na sua revista, diz assim o versículo de número 2 do capítulo 20 de Josué: fala aos filhos de Israel, apartai para vós outros as cidades de refúgio que vos falei por intermédio de Moisés. Então, as cidades de refúgio era uma estratégia divina que surge apenas em Israel e não existiu em nenhum outro lugar na antiguidade. Então, foi determinação de Deus em que isso acontecesse. Esse registro, Josué fez questão de cumprir, porque já estava no plano de Deus, lá em Números, quando Moisés estava escrevendo o Pentateuco, contando a história em Números, e vai recontar o censo do povo de Israel. Nós encontramos no capítulo de número 35, versículo 1, que já tinha um projeto dessas cidades serem reservadas, que depois que ele passasse o Jordão, veja só então, os projetos de Deus, eles não são frustrados, né? Pode demorar, mas há de se cumprir. O projeto que Deus tem em tua vida, vamos aproveitar para trazer a lição para o momento atual. Qual o resultado dessa lição para mim? Que os projetos que Deus tem para você não é a pandemia, não é nada que vai impedir que Deus cumpra aquilo que Ele projetou para ti. O povo de Deus é um povo especial, né? Nós estamos não no templo, mas nós estamos em cada casa. Se alguém pensou que ia frear a igreja, se alguém pensou que ia intimidar a igreja, Deus tem sempre um plano. São mais templos se abriu, porque é cada um em sua casa. A providência de Deus, assim como Deus providenciou a sua casa, a sua família, de conhecer a Deus, para que nesse tempo você pudesse se juntar com a sua família, a oportunidade de você reunir a sua família, em rever os conceitos, em orar junto, em perdoar uns aos outros. É o tempo que Deus deixou você em sua casa. Então, nós encontramos aqui inúmeros, já tinha um projeto de Deus para que quando Josué passasse o Jordão, vencesse as adversidades, ele pudesse ter essas cidades de refúgio. A grande misericórdia de Deus está sempre em cima de um projeto. Diz assim, Números capítulo 35, versículo 1, diz assim: disse mais o Senhor a Moisés, nas campinas de Moabe, junto ao Jordão, na altura de Jericó, dá ordem aos filhos de Israel da herança da sua possessão. Deem cidades aos levitas em que habite, e também em torno deles darei aos levitas ao redor e ao seu gado. Versículo de número 8. Quanto às cidades que derem de herança aos filhos, se for numerosa a tribo, tornarei muitas, se for pequena, tornarei poucas. Ou seja, a medida necessária para cada um. Cada um dará as suas próprias cidades aos levitas, na porção de herança que lhe tocar. Então os levitas só serviram. Estamos adiantando a segunda fase, porque em Números já vai tratar dos dois tópicos. Diz assim o versículo de número 9: 6 cidades de refúgio. Disse mais o Senhor a Moisés: fala aos filhos de Israel e diz-lhes: quando passardes o Jordão para a terra de Canaã. Veja só que eles não tinham passado aí no Jordão. Eles estavam vivendo o Pentateuco, o início, a trajetória de Moisés. Estavam fazendo o censo. Mas Deus sabia que quando Moisés morresse, Josué ia o substituir. Eles iam passar Jericó. Eles iam passar pelo Jordão. Olha, vocês vão passar no Jordão. Você vai passar esse mal. O mundo, a cidade, a igreja vai passar essa tempestade, esse caos. Tenha certeza, querido aluno e professor, esse caos vai passar e você vai passar a pé enxuto. Aleluia, porque o Senhor é contigo. Então, quando passardes o Jordão para a terra de Canaã, escolhi para vós outras cidades que lhes sirvam de refúgio, para que nela se escolha
para que dela se acolha o homicida que matar alguém involuntariamente. Aí versículo 14, de número 35. 3 cidades dareis deste lado do Jordão, e 3 dareis na terra de Canaã, nas cidades de refúgio serão. Na lição, o comentarista ele já vai dizer por que elas estão 3 de um lado e 3 do outro, estrategicamente, porque o projeto de Deus era conquistar todo o território de Israel. Então, 3 cidades estavam próximas aonde estavam as comunidades, aonde as cidades iam ser conquistadas. Você observa os detalhes de Deus. Estava escrevendo bem antes deles passarem, mas estava delimitando aonde seriam os pontos geográficos que essas cidades iam ficar estrategicamente, porque Deus é um Deus de estratégias. Tudo está sendo contado, nenhum cabelo, nenhum fio de cabeça, da nossa cabeça cai sem que Deus saiba. Deus sabe de tudo, os projetos estão na mão de Deus, o mundo está na mão de Deus. Nós vemos aqui os detalhes que as 3 cidades já estavam divididas, aonde elas seriam. Então Josué lhe guardou essa informação, e lá à frente, quando ele vai concluindo a sua missão, quando ele vai terminando o seu livro, Josué mesmo escreveu o próprio livro, então é uma história verídica em que nós estamos estudando alguém que passou pelas adversidades e viveu isso, escreve, olha, 3 cidades serão separadas, 3 do lado do Jordão, 3 do outro lado, para que estrategicamente não tivesse dificuldade de eles serem agraciados pela grande misericórdia de Deus. Então, esse é o primeiro contexto da estratégia do Senhor. Essas cidades tinham esse propósito, que todo israelita poderia ser protegido, porque Deus tem o objetivo de guardar o seu povo. Em caso de matar acidentalmente outra pessoa, evitando o derramamento de sangue por vingança de injustiça. Porque o que é que acontece? Se alguém matasse enganosamente, por algum acidente ou outro, a lei dizia que o parente dessa pessoa que foi morto poderia julgar com sangue. Então nós vemos o contexto, naquela época era a lei do talião, olho por olho, dente por dente, e existe lá em Êxodo 21, capítulo 21, versículo 12, essa situação. Então era um fato, então, para que não houvesse o derramamento de sangue, para que as pessoas não se alvoroçassem. Essa cidade de refúgio existiu para que as pessoas pudessem ser guardadas. Diz assim, por vingança de injustiça, até aquele instante prevalecia a lei de talião, olho por olho, ou seja, o homicida paga com a sua própria vida. Então as cidades eram parte do sistema de justiça daquela época. Hoje, se fosse hoje, seria o crime culposo, o crime doloso, né? Quando o agente quis o resultado e assumiu o risco de produzi-lo. O doloso são aqueles que ocorrem sem intenção direta do autor do fato. Então, o crime, quando a gente é causado pela imprudência, negligência e imperícia, ou seja, ele não tinha intenção de realizar esse caso. Então, como funcionava? No caso de um crime acidental, a punição era o isolamento para a cidade do refúgio. Assim, tanto estaria protegido o homicida, como evitaria mais um derramamento de sangue na terra. Então, ele se apresentava ao sacerdote, era julgado aquela situação. Se fosse verdade, ele ficava então guardado ali. O tópico número 2, subtópico número 2 do item 1, fala como funcionavam as cidades. Diz assim, versículo 3: para que fuja para ali o homicida por engano, matar alguma pessoa sem o querer, para que sirva de refúgio contra o pecador de sangue. Então, algumas passagens descrevem o procedimento adotado nessa cidade de refúgio. Você pode depois consultar aí na sua revista. Êxodo 21, 12 a 14, número 35, 9 a 34, Deuteronômio 4, 41 a 43. Então, como isso acontecia? Como funcionava esse sistema? Quando o homicídio ocorria, o homicida fugia
para uma dessas 6 cidades de refúgio. Ele chegava na porta da cidade, explicava o caso diante dos anciões da cidade e recebia proteção contra o vingador do sangue, aquele que vinha para prestar conta daquilo que tinha acontecido. Os anciões daquela cidade então levavam o criminoso para ser julgado diante da congregação onde o crime ocorrera. O julgamento era feito por sacerdotes das cidades, a cidade de refúgio, e os sacerdotes da cidade aonde o crime tinha ocorrido. Então, tinha os sacerdotes da cidade de refúgio e iriam os sacerdotes da onde o crime tinha sido ocorrido. Então, como se fosse um tribunal de júri, né, popular. Depois, se concluído que o homicídio foi acidental, não teve intenção ou seja, sem premeditação, sem maldade, ele continuava vivendo naquela cidade de refúgio. Olha, você vai ficar aqui, refugiado. E se fosse declarado culpado, se fosse o inverso, ele ia ser entregue para ser executado. Mas se não houvesse a culpa indireta, ele ficava ali naquela cidade. A quarta fase, o homicida acidental deveria permanecer na cidade de refúgio até a morte do sumo sacerdote. E só então poderia voltar para a sua cidade, voltar para a sua casa, voltar para onde fugiu, né? Voltar para o seu convívio. Então, nesse momento, essa já aponta para que Cristo fez por nós, o sumo sacerdote, quando ele morreu, como falamos no início, por mim e por você, ali na cruz do Calvário. Toda a culpa do passado, todo o erro foi justificado pelo grande advogado, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então já estava apontando para o Cristo. Toda a Bíblia, toda a Escritura, ela aponta para Jesus. Aqui está uma situação que mostra isto. O item número 2 é o subitem número 3, as localizações estratégicas. Então, como nós falamos no início, ficavam 3 de um lado do Jordão e 3 do outro lado. Então, a localização dessas cidades era estratégica. Elas foram distribuídas equitativamente pelos territórios, 3 de cada lado do Jordão, de modo que estavam bem acessíveis a todos, não precisavam se locomover, inclusive os estrangeiros que habitavam junto às tribos de Israel. Estavam, pois, mais próximos possíveis das tribos. Por que isso? Para que eles não pudessem perder o domínio do território, tivessem que se deslocar para outra cidade. Então, essas cidades não eram para receber pessoas que cometiam outros crimes, e sim só homicídios, a parte crime contra a vida. O item 2 vai dizer por que essas cidades existiram. Vai falar, então, do alto valor da vida. Deus é o dono da vida. Deus controla o fôlego de vida. Então, a grande misericórdia de Deus fez com que essas cidades existiam e a vida poderia ter mais valor para que não houvesse mais derramamento de sangue. Esta passagem trata, versículos 5 a 6 de Josué 20, também indica o alto valor da vida humana. A vida é única, é dom de Deus ao homem, então deve ser protegida e garantida em qualquer sociedade. Diz aqui então no versículo 5 e 6 do capítulo de número 20, diz assim, se o vingador de sangue perseguir, não lhe entregarão nas mãos o homicida, porque feriu o seu próximo sem querer e não aborrecerei antes. Habitará, pois, na mesma cidade, até que compareça em juízo perante a congregação, até que morra o sumo sacerdote que for naqueles dias, então tornará homicida, voltará para a sua cidade, voltará para a sua casa, voltará para o seu cotidiano. Então fala aqui que o vingador do sangue era um parente do sexo masculino mais próximo do que foi morto, autorizado sobre a lei de Israel para vingar a morte, tomando vida por vida. Então era um costume dos antigos, era um direito, além de uma obrigação do parente, e fazer essa vingança, a vingança de morte do seu familiar.
Se o vingador de sangue matasse uma pessoa que retornou para a cidade depois da morte do sacerdote, ele seria julgado. Então só poderia acontecer depois que realmente tivesse havido esse julgamento. Agora a morte do sumo sacerdote, subitem 2, diz assim, olha, ele habitará, pois, na mesma cidade, até que compareça em juízo perante a congregação, até que morra o sumo sacerdote que fora naqueles dias, o sacerdote que estava atuando naquele dia, estava na vez dele, a época dele, então tornará homicida, voltará à sua cidade. A penalidade para um criminoso era a restrição de habitar na cidade de refúgio até a morte do sumo sacerdote. Então, ele não poderia sair daquela cidade. Aquela cidade era o local em que estava a proteção dele. Se ele saísse de lá, ele então estava sujeito à morte sem a proteção da lei. Então, uma coisa importante nessa passagem é que o criminoso ele era liberado do seu confinamento da cidade de refúgio somente na morte do sumo sacerdote, não para o sacrifício animal, como era de praxe naquele tempo. Se o homicida deixasse a cidade antes do sacerdote morrer, não haveria reconciliação. É aqui que vai apontar para Cristo. Nem com a sociedade, nem com Deus, nem com as pessoas, e essa pessoa ficaria à mercê do vingador do sangue. Hebreus capítulo de número 11, capítulo de número 9, versículo de número 11, vai apresentar a questão dos sumos sacerdotes. Diz assim, Hebreus capítulo número 9, versículo 11, o sacrifício de Cristo não se repete, é perfeito e eficaz. Quando, porém, vier Cristo como sumo sacerdote dos bens já realizados mediante o maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, quer dizer, não desta criação, não por meio de sangue de bodes, de bezerros, mas pelo próprio sangue, entrou nos santos dos santos, uma vez por todas, tendo obtido eterna redenção. É por isso, então, que o homicida, quando ele cometia o erro, ele não poderia sair daquela cidade até que o sacerdote morresse. Versículo número 13 de Hebreus. Portanto, se o sangue de bodes e de touros e a cinza de novilhas, aspergidos sobre os contaminados, os santificam quanto à purificação da carne, muito mais o sangue de Cristo, pelo Espírito eterno, a si mesmo se ofereceu, sem mácula a Deus, purificará nossa consciência de obras mortas, para servirmos ao Deus vivo. Neste trecho, nós vemos a confirmação, a ratificação de que o sangue de Cristo nos perdoa de todos os pecados, nossas falhas, apaga todo o passado. Por isso nós convidamos você que ainda não teve essa experiência com Cristo, que dê um passo para que a graça possa alcançar você, para que a justificação pelo sangue do Cordeiro possa alcançar a tua casa, para que a regeneração possa acontecer na tua vida, para que você possa dar o passo da santificação e chegar na redenção de Cristo Jesus na tua vida. Então aqui nós vemos que é a situação daquele que cometia homicídio, não poder sair da sua cidade, até que o sumo sacerdote morresse, estava apontando para Cristo. Então a morte do sumo sacerdote aponta para a reconciliação do homem com Deus, a sua libertação pela morte de Jesus Cristo. A palavra de Deus, ela é linda, ela se completa, ela é eficaz. Veja que essa situação da cidade de refúgio já estava predita lá em Números. Quando Josué conquista todas as terras, ele vai trazer em memória tudo isso e vai fazer com que isso fosse eficaz, pudesse ser executado, pudesse ser realizado, pudesse ser realidade, estar numa missão divina. O subtópico número 3 do item 2, que fala do alto valor da vida, que estamos tratando agora,
fala então da justiça e a misericórdia de Deus. Talvez você esteja perguntando, professor, por quê? Por que Deus vai guardar o homicida? Por que Deus vai separar uma cidade de refúgio? A única resposta é essa: a justiça e a misericórdia de Deus. Nós só estamos aqui nesta manhã. Deus está mantendo a igreja viva. Você já está aqui ainda nesta terra por conta da justiça e da misericórdia de Deus que tem nos alcançado. Diz assim o versículo 6 do capítulo 20 de Josué: habitará, pois, na mesma cidade, até que compareça em juízo perante a congregação, até que morra o sumo sacerdote. Já lemos isso aqui várias vezes durante a lição. Essa passagem reflete duas qualidades de Deus. Primeiro, a sua justiça em tratar os erros, em tratar os crimes, principalmente o do derramamento de sangue. Segundo, a misericórdia de Deus com que trata as pessoas, dando-lhe oportunidade, levantando em outra consideração as circunstâncias. Deus não discrimina ninguém, dá oportunidade para todos. Então, primeiro, o modo de Deus tratar, a justiça de Deus e a sua misericórdia é que dá cobertura dessa ação divina. Então, sendo assim, qualquer pessoa, independente do seu estado social, na verdade é responsável pelas suas atitudes, pelos seus comportamentos, e todas têm as mesmas oportunidades, mesmo sendo estrangeiro. Então você tem a oportunidade de se arrepender, de voltar atrás, de rever os conceitos, de aproximar de Deus. O apóstolo Tiago deixa escrito em capítulo 4, diz assim: chegai-vos a Deus, e Ele se chegará. A grande misericórdia de Deus, a porta da graça ainda está aberta para alcançar a sua vida, para alcançar a sua família. Esse é o resultado dessa primeira fase, dessa lição para nós nesta manhã, que fala da cidade de refúgio. Outra parte da lição é a cidade dos levitas. Como falamos no início, os levitas eles faziam parte, eles eram membros da tribo hebraica sacerdotal, ou seja, da tribo de Levi. Então a palavra levitas, porque eles eram da tribo de Levi, eles se dedicavam ao serviço do templo, aqueles que preparavam todos os utensílios do santuário, do tabernáculo, que auxiliavam diretamente o sacerdote. Moisés, ele era um desses levitas. A história registra isso. Então hoje seria os diáconos. Como falamos no início, nós temos a ideia de que os levitas seriam somente aqueles que fazem parte da música da igreja, mas eles tinham também essas funções, mas tinham outras funções além dessa. Essa era uma delas. Então faziam parte de todo o preparo do culto, do tabernáculo, da limpeza, e guardavam as leis. Então, à medida que eles eram tanto envolvidos nessa ação, nesse projeto, nesse projeto voluntário de dedicação ao serviço do templo, e eles terminavam guardando as leis, eram responsáveis pelas leis do culto, aprendiam as leis, e isso ia passando de gerações em gerações. Então, Josué 21, do versículo 1 ao 42, detalha o nome dessas 48 cidades que foi dadas a eles como um prêmio, como resultado, como oportunidade. Era a herança dos levitas ao Senhor. Nós lemos no início que lá em Números já estava previsto que essas cidades seriam deles. Diz assim: tão somente a tribo de Levi não deu herança. As ofertas queimadas ao Senhor, Deus de Israel, são a sua herança, como já lhe tinha dito. Josué capítulo 3, versículo 14. Então, o livro de Josué repetidamente reconhece os levitas que não receberam territórios no mesmo modo que as demais tribos. A herança deles seria o Senhor, assim como as ofertas apresentadas na tenda do sacrifício. Os levitas da família de Arão tinham a única ocupação de servir os sacerdotes. Outros seriam auxiliares responsáveis pelas demais funções de apoio ao povo. Então o trabalho deles era
exaustivamente, eram constantemente, eram diariamente, e eles faziam isso voluntariamente, enquanto as outras tribos tinham as suas atividades seculares, com a família, eles estavam nessa função específica. É a função do pastorado, aquele que é chamado para essa vocação pastoral. Deus possa abençoar cada um dos irmãos pastores que estão envolvidos nesta chamada. Então disse também o Senhor, Números 18 a 20, lembra no início, disse também o Senhor a Arão, na sua terra, herança nenhuma terás no meio deles, nenhuma porção terás. Eu sou a tua porção, a tua herança no meio do filho de Israel. Mas eles precisavam de terra, eles precisavam de algo para a sua sobrevivência, e no final da história, isso foi concedido a eles. Então os levitas eram os ensinadores, eram os intérpretes dos mandamentos, das leis dos cultos. Nós podemos observar que as gerações passaram, alguns morreram, outras pessoas nasceram, e essas funções eram passadas de um para o outro, assim que a Bíblia chegou até nós. Então eles eram os braços estendidos, né, da igreja naquela época. Né? Se fosse hoje o braço de levar o evangelho, não tem a mídia que temos hoje. Eles eram intérpretes da lei, eles guardavam a lei, eles passavam de geração em geração. Então eles guardavam as leis do culto, eles eram a voz do povo diante de Deus. É os que ministravam a bênção e os oráculos. Então, aqueles que estavam sempre envolvidos nessa parte espiritual da missão de Deus a Josué. Eles protegiam a arca no tempo da batalha. Vamos ver isso lá em Josué. Na verdade, nós já vimos, né, quando eles estão em Josué, capítulo número 6. Então, a localização e a distribuição das terras dos levitas sugere que eles eram guardiões da fé e da cultura judaica e funcionavam contra as religiões idólatras de Canaã. Então, é aqueles que guardavam tinha essa função de proteger a lei. Eles eram guardiões da fé e da cultura, dos estatutos divinos, e por isso ele foi agraciado com essas 48 cidades. As cidades dos levitas foram dadas por cada tribo de dentro do seu território. Então, cada tribo diz: olha, vocês vão dar uma cidade de vocês para os levitas. Da porção de cada um, da herança de cada uma, conforme a determinação de Deus. Então, a herança dos levitas, todavia, era o Senhor, Ele próprio, não as cidades. Então, por isso, foi dada essa oportunidade de ceder. Cada tribo dava uma parte para os levitas. Então, no contexto aqui nós vemos as cidades e os seus arredores. Versículo 41 de Josué 21 diz assim: as cidades, pois, dos levitas, no meio da herança dos filhos de Israel, foram ao todo 48 cidades e seus arredores. Então, 23 das cidades dos coatitas, 13 das cidades dos gersonitas e 12 das cidades dos meratitas, no total de 48. Vamos ver então todo o capítulo número 21, quais foram as cidades, as suas distribuições, os arredores da terra, dado às cidades dos levitas, permitiu que eles tivessem as suas plantações, as suas criações, os seus cultivos, né? Os cordeiros, os animais, provavelmente, né? Para os sacrifícios que eram apresentados e também para os animais diversos que eram dados pelas demais tribos, como dízimo. Então eles viviam dos dízimos das outras tribos, né? Era a paga do trabalho deles, do tempo que eles deram para Deus. Então observemos que as tribos deram voluntariamente da porção recebida às cidades para os levitas como parte essencial da dedicação deles ao serviço do Senhor. Isso permitiu uma distribuição geográfica das cidades por todos os lugares, garantindo que todas as tribos e oportunidades aprendessem os estatutos divinos e adorar, viver a Deus. Nós observamos aqui que essas cidades, como falamos no início, elas foram distribuídas geograficamente, estrategicamente,
para que o povo pudesse conhecer mais rápido a palavra de Deus, a lei não pudesse ser perdida. Essas instruções que os levitas tinham, que eles aprenderam no templo, eles eram a voz de Josué e a voz de Deus nesses pontos estratégicos, de modo que pudesse ser conservado a doutrina. Nós vamos lembrar agora, lembramos do apóstolo Paulo, quando ele escreve ao seu aluno Timóteo, no capítulo de número 4, sempre falando desse texto, não podemos deixar de falar de Paulo. Diz, olha, Paulo já estava terminando a sua missão, ele chama ao seu aluno Timóteo, diz, olha Timóteo, né? Conjuro diante de Deus, eu vou te passar agora uma missão, não deixe de ensinar, não deixa de exortar, não deixa de levar a minha palavra, porque haverá tempo em que as pessoas não amontoarão para si doutores de si mesmo. Diz aqui só um adendo dessa lição, desse contexto, que os levitas, eles eram os representantes de Deus nessa cidade, era a voz de Josué nessa cidade, porque não tinha o movimento de se locomover, então eles restavam nessa cidade, ficava mais fácil. Não tinha a mídia que nós temos hoje, que alcançamos as nações. Então, Paulo lhe chama seu aluno Timóteo e diz, olha Timóteo, prega a palavra. 2 Timóteo 4:2. Isto quer seja oportuno. Então era oportuno para os levitas estarem nessas cidades. Quer não, corrige, repreenda, exorta com grande longanimidade e doutrina, porque haverá tempo que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos, que recusarão dar ouvidos à verdade e entregar-se-ão às fábulas. Tu, porém, ser sóbrio em todas as coisas, suporta as aflições, faz o trabalho do evangelista, cumpre cabalmente o teu ministério. Então, na verdade, os levitas, eles acabavam sendo hoje os evangelistas que estavam nessa cidade. Eles eram responsáveis de conservar as leis do culto, em ministrar as bênçãos, em ministrar os oráculos, em ser o intérprete dos mandamentos, em ser a voz de Deus, em guardar a doutrina, para que tudo aquilo que foi passado por Moisés para Josué, tudo aquilo que Josué conquistou, nós vamos observar na próxima lição que ele vai concluir e vai dizer, olha, eu ensinei tudo para vocês, aqui está a lei, aqui estão as terras, conservem isso, guardem a lei. Foi uma das ordens que Deus deu para Josué. Olha Josué, não aparte da tua boca o livro desta lei, porque é ela que vai te fazer prosperar. Então você vê aí, querido aluno e professor, a importância dos levitas nessas cidades, de estarem estrategicamente distribuídos nessa cidade, porque eles eram a voz de Deus, eles eram aqueles que conservaram os ensinamentos de Moisés e chegou até nós. Então veja que estava no plano de Deus para que a palavra de Deus não se perdesse, para que os ensinamentos não se perdessem, para que a doutrina fosse conservada, para que eu e você pudéssemos estar nesta manhã estudando aqui a palavra do Senhor. Então aqui nós vemos a distribuição das cidades e o último tópico, o último ponto é que tudo se cumpriu. Então o versículo número 45 diz assim, de capítulo 21 de Josué, nenhuma promessa falhou, de todas as boas palavras que o Senhor falara à casa de Israel, tudo se cumpriu. Quero dizer para você nesta manhã, que Deus está no controle de tudo. Nós vimos aqui que estrategicamente já estava previsto isso, e tudo se cumpriu. Josué passou as muralhas de Jericó, ele passou o Jordão, ele venceu as batalhas, não com a estratégia dele, mas estratégica de Deus. Então, nos versículos 43 ao 45 do capítulo 21 de Josué, nos diz assim, concluindo esse ponto, 43 ao 45. Desta maneira, deu o Senhor a Israel toda a terra que jurara dar aos seus pais, e as possuíram e habitaram nela. O Senhor deu repouso em redor segundo tudo quanto jurara aos seus pais. Nenhum de todos os seus inimigos resistiram diante deles.
Todos eles o Senhor entregou às mãos. Todos os seus inimigos. O Senhor vai te dar vitória. Toda a tua adversidade, toda a tua dor, toda a tua angústia, toda a tua aflição. Que a paz que excede todo entendimento possa estar na tua casa, meu querido professor, meu querido aluno, meu prezado irmão, prezado amigo. Nenhuma promessa falhou. Versículo número 45. De todas as boas palavras que o Senhor falar à casa de Israel, tudo se cumpriu. Essa é a nossa oração nesta manhã. Que nenhuma promessa falhe na tua vida, que nenhuma promessa fique para trás. Levante-se nesta manhã e deixa Deus abençoar a tua casa, o teu lar. Foi assim que aconteceu. Os inimigos foram na sua maioria, completamente subjugados, de modo que em nenhum único exército dos cananeus, que era o maior exército daquela época, foi capaz de resistir-lhes. Os que não foram mortos passaram a servi-los como seus tributos. Aos poucos, ainda conquistar, filisteus, sidônios, ficaram para depois. Talvez tenha alguma coisa ainda para você conquistar. É você que Deus vai usar, a sua casa. Você é o sacerdote do lado, Deus vai usar você para abençoar a tua casa. Diz a palavra de Deus em Atos. Eu e a minha casa. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, ele tudo fará. A palavra de Deus diz isso. A palavra de Deus nos diz que crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa, está registrado lá em Atos. Assim, os israelitas tiveram mais terras em verdadeira possessão do que poderiam ocupar. Veja aqui, queridos irmãos, que foi além da conta, além daquilo, né, que estava já previsto. Deus deu mais para eles. O Senhor cumpriu cada parte do seu compromisso. Ele deu ao seu povo tudo o que foi necessário para uma vida próspera e feliz. Deus é fiel nas suas promessas. Ele garantiu a vitória, a possessão, a terra e o descanso. Mas eles só conquistaram isso porque Josué obedeceu a ordem de Deus. Veja então o que trouxe a prosperidade para eles. Está exatamente no capítulo 1 do versículo 8 de Josué. Eles só venceram, eles só conquistaram, eles só avançaram, eles só venceram os grandes exércitos, porque eles cumpriram isso aqui, orientado por Josué. Não cesse de falar do livro da lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Aqui está o segredo: guardar a palavra e ver a palavra. Aproveite que você está em família para escrever. Tem mais uma fase. Escreva a palavra de Deus, você vai viver ela mais intensificamente e ela vai te dar o norte. Você está perguntando: pastor, para onde eu vou? Pastor, eu estou perdido. Pastor, o que eu faço diante desta pandemia, deste mal que se alastra? Vá à palavra. Deus vai dar a palavra, a bússola, vai dar a direção. O Espírito Santo, ele vai falar com você através da palavra, vai dizer a você as terras que estão a conquistar. Com isso, nós encerramos esta lição nesta manhã e aguardamos você no próximo domingo. Ainda vamos estar, segundo o decreto do Estado, em lockdown, e vamos estar então na última lição, quando Josué ele deixa um legado para as gerações. Convido você para estar conosco. Nós vamos encerrar orando. Temos alguns pedidos, não temos nenhum pedido de oração ainda, mas queremos então orar por você, professor, aluno, agradecer pela oportunidade que você nos deu junto com a sua casa, sua família. Eu quero orar pelas crianças, quero orar pelos adolescentes, eu quero orar pelos jovens, quero orar por cada obreiro, quero orar pelos irmãos da plenidade, meus queridos alunos. Estou com muita saudade de vocês, meus professores. Um abraço aos nossos pastores, pastor Adibdanda, pastor Genival Viana, pastor Aziel Monteiro. Deus possa abençoar os pastores aqui no Templo da Bênção, cada um da nossa família TV, guiado pela Bíblia e pelo Espírito Santo. Pai, nós te louvamos nesta manhã, meu Deus, como o hino que nós cantamos nesta manhã. Segura, Senhor, na nossa mão. Ó Deus, que nossas mãos, meu Pai, estejam seguradas em Ti, meu Deus.
Deus, em meio ao mal que se alastra, meu Deus, no mundo, que se alastra, meu Deus, nas cidades, até mesmo na grande Belém, meu Pai, que Tu possa guardar, meu Deus, o bairro da Pedreira, como hino, meu Deus, que louvamos, meu Pai, com Tua mão, segura bem a minha, segura na mão desta família, meu Deus, segura na mão desta criança, segura na mão desse jovem, segura na mão desse adolescente, segura na mão desse sacerdote deste lar, segura na mão, Senhor, ó Deus, deste obreiro, segura na mão, Senhor, desse irmão, dessa irmã, da plenidade. Guarda, meu Deus, cada família, meu Deus, do templo da bênção. Guarda esta família, guarda esta grande família, meu Pai. Nossos pastores, aos projetos, meu Pai. Abençoa a construção do nosso grande templo, que não falte o recurso. Meu Pai eterno, nós entregamos, deixamos sob teus cuidados. Pai, abençoa essa escola bíblica dominical, que a Tua palavra possa ter alcançada, meu Deus, cada criança, cada adolescente, cada jovem, cada um dos irmãos da nossa plataforma digital. Estamos agradecidos por aqueles que estiveram conosco nesta manhã, em nome de Jesus Cristo. Queridos alunos e professores, nós queremos agradecer a você a oportunidade em que conosco esteve. Agradeço a produção aqui que esteve nos auxiliando. E queremos convidar você, às 18 horas, você pode acompanhar na nossa plataforma digital Templo da Bênção, culto de adoração. Convidamos você, junto à sua família, se arrume na sua sala, pegue a sua Bíblia, a sua harpa cristã, o seu violão, e vamos louvar o nome do Senhor. Às 18 horas, nós convidamos a família do TV, nós vamos agora fazer o nosso grito de guerra, não podemos terminar sem esse grito, né? Vamos lá? Em Cristo somos mais que vencedores. Templo da Bênção, 24 anos, guiados pela Bíblia e pelo Espírito Santo. Deus abençoe a cada um de vocês. Muito obrigado, no nome do Senhor Jesus Cristo.